E aí pessoal, nós estamos de volta para mais um Explicando, dessa vez falando sobre Cemitério Maldito, o filme que está chegando nos cinemas nessa quinta-feira e que vai trazer mais uma vez para as telonas a história do Stephen King sobre uma história sobre morte, uma história sobre aprender a aceitar a morte e não saber lidar com ela, basicamente. Mas esse filme é um pouco diferente dos outros filmes que a gente normalmente fala de terror, porque não só ele teve uma adaptação para os cinemas já nos anos 80, como ele é baseado em um livro escrito pelo Stephen King. E por isso mesmo é muito interessante a gente acompanhar para ver o que essa história fez para trazer alguma novidade para essa trama que já está bem conhecida, é bem conhecida do público inclusive, e tem algumas coisas que ela trouxe de diferente realmente, ela inovou em alguns pontos. E o que deu certo e o que deu errado nesses pontos, e por que eu acho que isso deu errado, porque eu acredito que essas mudanças não agregaram tanto valor e ainda tiraram um pouco do peso da história. Bom, quando esse filme foi anunciado a primeira vez, a gente ficou meio em dúvida se seria uma boa ideia. A gente gosta do original dos anos 80, eu acho que a gente acredita que ele transmite bem a mensagem do livro, transmite bem, conta bem essa história. E mais um remake de mais um filme baseado em um livro que a gente já viu 500 vezes, já sabe a história do começo ao fim, é alguma coisa que acaba cansando um pouco, porque tu já sabe como é que é, tu já sabe a adaptação, tu já viu a adaptação, tu já viu essa história transformada, não adicionar nada de novo a ela é um processo bem cansativo ter que assistir de novo. Mas tem diretores novos, tem diretores que são talentosos e parecia que seria uma boa ideia, porque trouxe alguns elementos novos e prometia mudar algumas coisas na história. Ela acompanha uma família que se muda para uma nova casa no interior, e essa casa é na beira de uma rodovia onde passam muitos caminhões, o que já chama a atenção do pai, que está meio preocupado. Eles têm uma criança menor, um filhinho, e uma menininha que é um pouquinho mais velha, tem em torno de 7, 8 anos, e está começando a ter consciência das coisas, então ela tem um desenvolvimento bem interessante nessa nova história. E aí, é claro, um dia o gato deles acaba morrendo, e o vizinho, para tentar ajudar o pai a não precisar lidar com a filha, contar para a filha que o gatinho dela morreu, sugere que eles vão até o cemitério de animais que tem atrás da casa deles, e eles passam uma barreira e vão parar em outro lugar, né, numa floresta, mais adiante na floresta, onde tem um cemitério. Quando tu enterra alguém ali, ele volta à vida e, enfim, vai ser como se nada tivesse acontecido, para evitar o trauma da menininha. Claro que quando o gato volta, ele tá bem louco da cabeça, ele tá bem agindo estranhamente, e as coisas começam a desandar a partir daí. Para quem não assistiu ainda, o filme original de 1980, ele segue, como eu disse, bem perto os livros, ele é bem próximo daquilo que os livros contam. Ele tem só mais uma pegada mais trash, mais filme B. Esse aqui não, esse aqui tem uma pegada mais suspense e terror psicológico, e ele aposta bastante nessa ideia, sem te tentar assustar demais com jumpscares. Tem alguns jumpscares, obviamente, algumas subidas de som mais alto que vão te deixar meio desconfortável, mas em geral ele não apela tanto para esse quesito do terror. As atuações estão ok, eu acho que o Jason Clarke, mesmo não sendo meu ator favorito, fez um bom papel, a mulher dele também é uma boa atriz. Nós temos também o John Lithgow, que é um excelente ator fazendo o papel do vizinho deles, e mesmo ele aparecendo pouco, ele rouba a cena quando ele aparece. Infelizmente ele aparece menos do que deveria, porque acaba faltando um pouco dele. Ele chama muita atenção, ele é muito diferente do resto do elenco, e ele realmente consegue passar credibilidade no papel dele. E aí, é claro, tem a menininha que acaba ganhando mais espaço nesse filme, ela é melhor desenvolvida nesse filme, e ela tem um papel muito forte, então é uma garotinha nova que é bem talentosa, inclusive, e quando a história fica mais sombria, ela realmente se destaca, ela se torna um dos momentos mais interessantes desse filme. É interessante que eles realmente mudaram alguns pontos principais dessa história, eles fizeram algumas pequenas alterações para surpreender as pessoas que estão assistindo esse filme de novo, ou estão assistindo pela primeira vez, mas já sabiam a história. Eles dão umas mudadinhas que fazem sentido de acordo com o roteiro deles, porque eles dão mais ênfase para alguns pontos dessa história que não eram tão bem abordados. Eles tornam algumas situações mais dramáticas. Eles fazem, por exemplo, o pai falar com a filha sobre a questão da morte. E ele é daqueles caras que não acredita em nada. Ele é um ateu, ele diz que não acredita em vida após a morte. E é muito interessante que quando ele começa a confrontar a morte, seja no trabalho dele, quando ele tem que atender um garoto, e o garoto é todo estraçalhado e ele
acha que tá vendo o guri de novo na frente dele, ou quando o gato morre e as coisas começam a degringolar na família dele, ele deixa de ser aquele cara que é extremamente ateu, não acredita em nada, e começa a depender dessa crença de que ele pode ressuscitar os mortos novamente para conseguir viver. Ele não consegue superar. E esse é o grande tema do livro, né? A pessoa não consegue confrontar a morte, ela não consegue aceitar a morte, e ela luta de todas as formas, nem que isso acabe com a vida dele e de todo mundo que ele ama, porque ele não consegue superar, ele não consegue ir adiante, e acho que essa é a grande mensagem do filme e do livro original. O cara que continua fazendo as cagadas mesmo, sabendo que é basicamente a definição de insanidade que tem naquela frase do Far Cry 3, que ele fala que a definição de insanidade é você repetir a mesma coisa inúmeras vezes, sabendo que ela não vai dar certo. Então é basicamente isso, e é muito tragédia grega, é uma coisa muito própria, é quase uma lição de moral assim na vida das pessoas, né? Eu não consigo lidar com isso, eu preciso sempre continuar fazendo as cagadas que eu tô fazendo mesmo para tentar resolver isso e tentar trazer tudo de volta. E essa é a mensagem. E essa história, infelizmente, em certos pontos, ela começa a partir para outro lado e não foca tanto nesse aspecto da história. Ele vai para um lado mais místico, obviamente, ele vai para um lado mais simplista num filme de terror, e aí, claro, da metade em diante ele começa a se tornar esse filme de terror um pouco genérico demais e um pouco decepcionante, pra ser bem sincero, assim, porque eu esperava pelo menos alguma coisa diferente, uma coisa mais próxima daquele terror dramático do livro, e ele acaba pendendo demais pro lado sobrenatural e pras coisas bizonhas, assim, de filmes, como, por exemplo, os filmes clássicos do James Wan, como, por exemplo, Invocação do Mal e Annabelle. Ele vai pra esse lado meio espiritual, assim, que fica meio perdido na poeira. E eu fico também um pouco enervado porque ele tinha duas opções: ele pode ir pro lado sobrenatural, o lado gore da coisa, ou ele pode ficar no lado mais, tá, mas será que isso tá acontecendo mesmo? E ele começa a ir pro lado bem sobrenatural, pro lado bem doido, só que ele fica com um pouco de medo de enfiar o pé na jaca e abraçar isso de vez. E aí quando tu fica nesse meio termo, o filme acaba perdendo um pouco da personalidade dele também, isso que me deixou um pouco chateado nele. E obviamente o final, que acaba sendo um final bem simplista, um final bem reducionista, ele não aborda mesmo essas questões, ele foge completamente dessas questões e abraça um final mais filme de terror, um filme de terror normal que é inofensivo, basicamente. Talvez dentro das metáforas elaboradas pelo filme ele faça um pouco mais de sentido, com as brincadeiras que eles fazem no começo em relação à vida eterna e o que há depois da morte, mas eu achei que ele ficou devendo nesse ponto. Os efeitos especiais estão muito bons, eu acho que as cenas dos acidentes e das coisas que acontecem estão bem feitas, perdem um pouco do soco, daquele soco que a gente tem naquele primeiro filme, porque os acidentes ali são muito mais fortes, muito mais pesados, mas eu gostei da cena inicial com o rapazinho que é atropelado e tá todo esfacelado, a cabeça dele tá esfacelada, e também da irmã da Zelda, que é irmã da mãe, e que tá bem cabreira nesse filme. Ela não é tão cabreira que nem no filme original dos anos 80, onde ela é um cara vestido com uma peruca e é bizarraço demais, mas eu gostei dos efeitos que eles deram pra mostrar a coluna dela dilacerada e outras coisas do tipo, e é bem perturbador mesmo. Gostei bastante dessa parte. E aí, claro, comparações com o livro e com o filme, é isso que ele fica devendo um pouco. Ele até aborda alguns outros elementos que o primeiro não abordou, mas o livro falava bastante sobre, como, por exemplo, quem é essa entidade do cemitério maldito, quem é que é responsável por isso, é uma força maligna, o que é afinal? E ele dá umas pinceladas, mas ele não vai muito fundo. Infelizmente acabou me decepcionando um pouco. Se eu for dizer pra vocês que estão vendo essa review sem spoilers, eu diria, olha, se vocês tiverem oportunidade de ir no cinema, vão, mas se vocês perderem essa oportunidade, não fiquem tristes. O filme é legal, mas não é tudo isso. Se quando sair em DVD vocês podem alugar, ou quando vocês tiverem a oportunidade de assistir ele, assistam. É um filme bem divertido, é uma boa diversão pra sexta-feira ou pro final de semana. Mas se vocês estão pensando assim, vale a pena exclusivamente ir no cinema para ver esse filme, eu já digo que não é tudo isso não. Mas enfim, curiosidade de vocês, fiquem à vontade. Vamos agora para a parte de spoilers e vamos falar um pouco das comparações com o livro. Os principais pontos que essa história muda são quais? Primeiramente, a morte do gato. O gato sofre aquele acidente, morre, fica todo distorcido na história original, nos livros e também nesse filme.
tem esse debate do pai, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, e o Judd, que é o vizinho dele, de uma forma muito misteriosa, leva ele até o cemitério de animais. É muito interessante a forma como eles mostram o cemitério de animais. Inicialmente ele é atrás da casa deles, ele tem algumas cruzes e tal, e as crianças do vilarejo utilizam máscaras e fazem procissões para enterrar os animais deles ali. Então já tem um ar bem creepy assim do que está acontecendo. Só que tem uma barreira de galhos que não impede que as pessoas passem adiante. O Judd sabe como subir ali, porque ele já enterrou um cachorro ali, ele conta. E quando eles vão, eles passam por um pântano, bem diferente do filme original, onde tem uma baita de um desenho no chão, não tem nada disso. Eles vão caminhando por um pântano, por uma floresta, ouvem barulhos estranhos, e é em cima de uma montanha, um chão duro, onde ele tem que cavar, e aí sim enterrar a criatura que ele quer enterrar. O gato volta, começa a causar problemas na família, arranha a filha, começa a causar problemas pro pai, começa a dar visões perturbadoras pro pai dele, pro pai da família, no caso. Mas chega a um ponto onde o pai precisa então, enfim, matar o gato, decide não matar o gato, fica com medo de matar o gato, e aí a gente começa a ver que essa história não tá indo tão longe quanto poderia ir. Esse personagem não é corajoso o suficiente para fazer o que ele precisa fazer. Mas tudo bem, a gente tem o desenvolvimento é bem parecido com os livros, o gato desaparece, eles falam pra filha, a filha fica chateada e tal. E o interessante é que durante todo o filme tu vai desenvolvendo a história com a filha. No livro e no filme original, quem morre é o Gage, o garoto menor. Ele vai correndo em direção à rua, o caminhão acerta ele, morre, a mãe dele pega a filha e leva pros pais, e depois, na última hora, a mãe volta pra tentar ajudar o marido e acaba morrendo também. Essa é a história dos livros, do filme original. Nesse novo filme eles dão um plot twist nisso, porque eles desenvolvem tão bem a menininha que tu começa a notar que vai ter alguma coisa errada nessa história. E quando eles fazem o fake out enganando que vai ser o Gage que vai morrer, o cara consegue frear a tempo, o pai salva o Gage, mas a carroceria do caminhão descarrilha e acerta a menininha e acaba fazendo ela perder. Faz com que a gente, como espectadores, se importe mais com a morte dela, porque tu vê os sonhos dela, tu vê ela se desenvolvendo como personagem, e tu vê os pais se importando com ela. Não tanto com a criança que não fala, que não tem muita expressão, que seria uma perda que ia ser sentido, obviamente, mas não tanto pelo espectador, mais pela família. Então, colocando a menina desenvolvendo ela e matando ela, faz com que o espectador tenha um pouco mais de apreço por ela, um pouco mais de engajamento com ela, para daí então ela morrer. E eu achei que foi uma troca muito inteligente, uma troca muito bem feita, e por isso mesmo que me decepcionou mais ainda as partes finais do filme, porque, enfim, ela morre, a mãe dela sofre, o pai dela sofre, e aí o marido começa a entrar naquele estado de eu preciso trazer ela de volta, eu vou levar ela no cemitério de animais. Ele engana o Judd e vai lá e enterra a filha volta. E eu gostei muito do tratamento que eles deram, porque quando ela volta, ela tá com aquele vestido todo esfarrapado, todo fudido, todo sujo. Um olho dela não fecha direito, porque a porrada foi muito forte, ela tá ainda com as costuras que ela teve feitas no necrotério durante o processo do velório e tudo mais. Então ela tá toda bagunçada, ela não voltou inteirinha. E obviamente a forma como a menina atua, ela atua muito bem e ela é muito assustadora. Então eles conseguiram passar uma vibe muito sinistra nela, sem precisar exagerar numa atuação muito forçada. A atuação dela é super natural, apesar de ser bem assustadora, e sem precisar cagar toda a maquiagem. Fizeram uma maquiagem sutil, inclusive, mas que funciona muito bem. Até efeitos digitais eles utilizaram para dar o olho dela ficar semi-fechado, semi-cerrado, uma coisa muito bizarrona, assim, muito estranha. E aí, claro, vai para aquela parte mais assim, gore da história. Ela começa a matar as pessoas, ela mata o Judd, ela corta o pé dele, esfaqueia ele até a morte. Depois ela volta, vê a mãe, e a mãe não aceita ela, porque a mãe fica completamente chocada. Quando ela volta e vê que a menina tá de volta, ela não consegue aceitar que a guria tá de volta, porque é uma coisa bizarra, é uma coisa blasfema, e ela não quer isso, e a menina decide, não, então vou matar ela também. Segue então para a última parte, onde elas brigam, tem perseguições, ela mata a mãe, e por conta disso o pai parece que não consegue se livrar dela, não consegue encarar ela, não consegue se livrar
daquele corpo que ele sabe que não é a filha dela. E por ele falhar nisso, ele acaba falhando no resto. A menina faz ele desmaiar, leva a mulher dele pro mato. Ele então confronta ela e quando finalmente ele vai matar ela, a mãe dela acaba voltando dos mortos e mata ele também. Eles viram uma família zumbi feliz e vão lá buscar o Gage pra matar ele também e transformar ele numa família zumbi junto com eles. Eu não gostei desse final, eu não gostei dessa ideia deles por conta do peso que o livro teve quando eu li ele pela primeira vez e como a história entra na tua mente. Toda a metade do primeiro livro, até o momento onde o gato morre, é construído para tu te apegar a esses personagens, construído para tu entender as motivações deles, os problemas, as dificuldades deles, e a metade final é uma espiral pro inferno, onde tudo começa a acontecer em um ritmo onde não consegue, os personagens não conseguem parar, eles ficam trucidados e são trucidados e trucidados por conta desse pai que não aguenta ver a família dele destruída e quer reconstruir, quer fazer tudo dar certo, e quanto mais ele erra, mais ele se afunda e ele nunca sai desse vale. Ele tá ao ponto que ele chega em um momento onde ele não vai conseguir mais sair desse buraco, ele não vai mais conseguir consertar as coisas, nada mais vai dar certo e ele sabe que está completamente perdido. E esse sentimento de desesperança é o grande forte desse livro, é o grande momento desse livro. É aquela hora em que tu sente assim que ele foi escrito de uma forma a entrar na tua mente e destruir tudo que tu imagina sobre essa família, sujar tudo que tu sabe dessa família, transformar essa família numa coisa horrível, uma coisa nojenta. E é tão bom nesse ponto de vista, é uma história miserável, de miserabilidade tão forte, mas tão pungente, que tu sai com aquele sentimento ruim de que a vida é uma merda. E é gostoso isso, porque o livro te faz sentir alguma coisa, é uma coisa horrível, mas ele te faz sentir alguma coisa. E o filme acabou sendo tão genérico porque ele não tem coragem suficiente de botar o pai pra acabar de vez com a vida, ou matar a filha mesmo, sentir a dor de matar a filha, e aí pegar a mulher morta e levar ela no cemitério e transformar ela também, porque ele não aprende com os erros dele. O filme me dá uma chance de redenção quando a mulher chega e ele vê a criança e ele pensa, não, eu posso matar a minha filha, que tá morta já, eu já devia ter matado ela antes, e viver com a minha mulher e com a minha criança ainda. Eu tenho os dois ainda, eu preciso cuidar dos dois ainda. Mas quando chega no momento, ele não consegue matar a filha que tá morta, que não é mais a filha dele, ele hesita demais, e quando ele finalmente decide que ele tem que, já é tarde demais, e a própria filha já matou a mãe e já colocou ela no cemitério de animais. É tão pesado e tão triste quando tu vê na última cena do livro alguém olhando e vendo ele entrando na floresta com o corpo da mulher mais uma vez para cometer de novo esse erro. Depois de ter feito tudo isso, ele ainda vai fazer isso com a mulher novamente e repetindo esse ciclo sem parar, sabendo que ele vai morrer, sabendo que tudo vai dar errado. Então é muito mais agravante, é muito mais perturbador. E eu senti falta disso nesse filme, eu senti que esse filme não teve tanto culhão a ponto de explorar essa miséria humana, assim, essa tristeza, essa forma que o ser humano tem de não conseguir lidar com a morte, de não conseguir brigar com isso. E foi o ponto que me fez perder um pouco da graça dele e realmente achei que ele podia ser um pouquinho melhor e ele acabou me desanimando bastante. Um outro ponto também que ele aborda levemente é sobre a questão do Wendigo. Falando sobre que existiu o Wendigo era uma criatura que daí poderia ser essa criatura vista pelos indígenas que matava que ressuscitava as pessoas, porque ela que se alimentava da dor, se alimentava do medo e da desesperança humanas. E ele dá uns indicativos de que vai ter essa criatura no filme, mesmo ela não aparecendo muito no livro. No livro a gente tem alguns vislumbres de vultos, coisas assim, e de uma entidade maligna e uma entidade benigna tentando ajudar o cara a fazer a coisa certa. Óbvio que ele vai só pro lado negro, ele vai só pro lado podre e acaba só seguindo o Wendigo e esses espíritos. Mas no final do livro tem uma cena muito incrível que a pessoa que tá vendo ele entrar dentro da floresta olha para as árvores e vê como se tivesse uma figura gigantesca caminhando por trás das árvores, que seria o Wendigo mesmo. E essa imagem é muito assustadora, essa imagem é muito críptica, porque o livro não explica o que é essa imagem e, ao mesmo tempo, ela é fantasmagórica. E é tão interessante, sabe? É uma coisa, é um pequeno
pincelada, assim, algo que não ia custar muito, que não ia de ser muito difícil de se fazer e que eu acho que daria uma tridimensionalidade para essa história, daria um pouco mais de aprofundamento para essa história e realizaria um sonho dos leitores e dos fãs dos livros que queriam ver isso no primeiro filme. Não teve nada sobre isso no primeiro filme, foi um filme muito mais calcado no realismo, e esse aqui não, esse aqui já estava indo pro lado sobrenatural, dá um indício de que isso deve aparecer e acaba não acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele compensa com algumas cenas com a irmã da mãe das crianças, que é a Zelda, e da forma como ela morre. São algumas cenas bem nojentas e bem perturbadoras também, que eu acho que equilibram um pouco a falta do Êndigo. O meu problema mesmo é com a moral da história, sabe? É essa questão da miséria humana e de como a gente insiste nos erros porque a gente não consegue admitir algo que não tá na nossa compreensão humana, e aí a gente não aceita nossas falhas, a gente quer sempre remediar, mesmo que isso acabe com a nossa vida. Então, acho que faltou um pouco dessa questão mais aprofundada no filme, e para dar esse destaque, para dar essa nova visão, assim, essa visão mais próxima e mais fiel à visão do livro. Se você gostou do filme ou não, conta pra mim nos comentários. Se você tá curioso ou não, deixa nos comentários também. Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse toda semana e me diz o que você achou sobre Cemitério Maldito, se você é fã do livro, se você é fã dos filmes e se você vai ver esse aqui nos cinemas também, porque eu tô curioso pra saber o que as outras pessoas estão pensando sobre essa história também. Nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal e até mais. Tchau!